Boa noite, estamos começando mais um Se Liga com Iarabá, mais uma sexta-feira que eu consigo entrar na sua casa para nós conversarmos, falarmos sobre os mais variados assuntos e desta vez o assunto é muito importante porque o nosso convidado é mais do que especial, ele que é campeão mundial de um esporte que ele vai dizer pra gente como funciona porque a gente sabe na teoria, mas na prática não tanto. Wendel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Ian, boa noite a todo mundo que está nos assistindo hoje, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos falar de muita coisa boa, de muita coisa importante, claro, o esporte. E eu tenho certeza que vai ser... Vamos tirar muita dúvida, né, do pessoal que está aí na sua casa. Wendel, fala pra gente, acho que pra gente começar, não temos como não iniciarmos falando sobre o campeonato que você participou recentemente. Como foi participar desse campeonato que você saiu campeão? A gente tem campeão mundial do nosso estado, é isso mesmo. É uma alegria muito grande, né, na verdade, porque eu já era campeão mundial, fiquei bicampeão mundial em Abu Dhabi, no Emirados Árabes Unidos, em novembro desse ano, né, do ano passado. Foi difícil porque eu fiquei 45 dias fora do Brasil, estava na Grécia, fui campeão mundial na Grécia, fui para o Egito, fui para a Itália, aí cheguei em Abu Dhabi, o horário, o tempo... É 9 horas de diferença para Rio Branco, né? Então você precisa se adaptar. O jet lag. O teu corpo já não é mais o mesmo. Tu não consegue mais dormir ali direito, entendeu? Então, um dia que você não dorme bem, 2 dias que você não dorme bem, já faz a diferença na luta. Mas graças a Deus a gente conseguiu impor nosso jogo, né? Ganhamos, finalizamos as lutas, fomos bicampeão mundial, trouxemos esse título pro Brasil, pro Acre, né? Veio a final do Americano. Então, já tô acostumado a ganhar de americano, tô gostando. Agora tava em Fortaleza no mês de fevereiro. Acostumado a ganhar de americano. Veio um americano também todo cheio de marra, achando que ia levar, ganhei do americano também. Então a gente fica muito feliz que o Acre, né, é um celeiro de campeões e com certeza a gente vai falar muito sobre isso hoje. Um ponto que a gente precisa destacar é que o Wendel, ele não é apenas o nosso campeão de esportes, o nosso maior representante de esportes na área do jiu-jitsu aqui no estado. Ele é atualmente secretário municipal de esportes e ele vai conversar um pouquinho com a gente também sobre essa questão da necessidade, da importância do incentivo ao esporte. Porque, Wendel, eu, enquanto rio-branquense, consigo perceber que nos últimos anos, pelo menos ao que parece, ao que me consta, por favor, me corrija se eu estiver errado, houve um certo deixa pra lá. Depois nós vemos, depois nós resolvemos do esporte. E esporte não é apenas jogar bola numa quadra, não é apenas brincar dentro de uma determinada área projetada para aquilo. O esporte, estudos indicam que ele é muito mais importante, principalmente a nível social, do que muitas pessoas conseguem de fato dar a relevância. Então, Wendel, por que que... Acho que a gente vai ter que... fazer essa segunda cabeça desse esporte para ver se consegue? Tá. Baixa, coloca esse Deus lá no baixo. Vou dar uma sapatada. Tá, tô brincando. Vai lá. O Wendel, ele é muito mais do que apenas o nosso representante mundial. Aqui em Rio Branco, ele é o nosso representante de esportes, porque ele é o nosso secretário municipal de esportes. E, Wendel, eu tenho a impressão, por favor, me corrija se eu estiver errado, de que o esporte foi deixado um pouco de lado, de que ele foi colocado um pouco para escanteio, de que por algum motivo não deram tanta importância para ele. Vejam só, o esporte não é apenas você organizar pequenos campeonatos de futsal em quadras poliesportivas de alguns bairros da capital acreana. Esporte é você entender que as políticas públicas associadas ao esporte conseguem fazer com que muitas vidas sejam salvas. Existem estudos que falam que quanto maior o índice de pessoas dentro do esporte, menor é o recrutamento daquelas pessoas para atividades à margem da sociedade. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, por favor? Ian, na verdade não é impressão sua não, é realidade mesmo. Na verdade, o esporte por muito tempo nunca foi levado a sério pelo poder público, tanto estadual, municipal. Eu posso falar, mesmo sendo secretário, eu preciso assumir essa responsabilidade. Eu agora, né, estou secretário municipal de esporte. A minha primeira missão é que o esporte seja levado a sério, como políticas públicas, como que o esporte, que as pessoas entendam, né, que principalmente o poder público entenda que o esporte é transformador. O que significa isso? Não é eu dando bola em pelada, em bola em projeto, que vai mudar a história da vida daquelas crianças. O poder público precisa ocupar os espaços que já existem. Uma coisa que eu tenho batendo na tecla Wendel, vamos construir quadros. Não, cara, não vamos construir nada. Porque a gente não está cuidando nem dos que tem, imagina do que vou construir o quê? Perfeito. Então a gente precisa ocupar esse espaço. O poder público ficou distante por muitos anos.
dos projetos sociais, dos bairros periféricos, de quem mais precisa ter acesso ao esporte como política pública. Para você entender, Ian, alguns bairros têm milhares de projetos sociais, mas não tem ajuda nenhuma do poder público. Zero. Porque o esporte em si, em Rio Branco, ainda é feito por amor. Por que é feito por amor? Você que está aí na sua casa assistindo agora nesse momento, muitos projetos sociais não é mantido pelo Estado, pelo prefeito, por nada. São professores que conseguem ali se juntar com os pais, de alguma forma ali uma ajuda ali, se juntam para o projeto social existir. E a gente não pode deixar isso acontecer. O poder público ele tem que estar dentro. Eu sei que é difícil, eu sei que tem milhares de coisas, mas a gente precisa entender isso de uma vez por todas, que a gente precisa estar apoiando os projetos sociais, porque através desses projetos sociais, através do esporte trabalhado verdadeiramente nos bairros, é que a gente vai ter uma geração transformada, uma nova geração. E eu entendo que, como você falou os dados, quando o esporte é praticado o mais cedo possível, a gente tem menos pessoas, né, no tráfico, nas facções criminosas, na prostituição, no álcool e em outros vícios. Então a gente precisa entender isso, levar o esporte a sério. O esporte é transformador. Esse é meu papel, essa é a minha missão de fazer, de deixar um legado. Eu fui perguntado ontem como é que eu me vejo daqui 5 anos. Na verdade, eu me vejo você lembrando de mim daqui 5 anos como um ótimo secretário, como lutei pelo esporte, lutei pelas crianças, lutei pelo povo de Rio Branco. Eu quero deixar uma história. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar nesse cargo, porque é um cargo, querendo ou não, é político, mas eu quero deixar minha marca, né? Eu quero deixar minha porcentagemzinha ali, que daqui a alguns anos a gente possa ver uma nova geração de jovens. E como eu saí também campeão, eu não quero só formar campeões, eu quero formar cidadãos também, apoiando esses projetos sociais. E Ian, o que eu estou falando, eu vivo isso, eu acredito nisso, eu tenho energia sobre isso. Então, assim, eu acredito muito em energia. Eu acredito muito, desde meu pai já acredita, todo mundo lá na minha família acredita muito em energia, em presença. Então, assim, eu acredito muito no que eu estou falando, eu vou trabalhar para isso acontecer, vou viver, torço muito. Eu na minha casa com a minha esposa, a gente sempre fala sobre isso, amor, eu tô saindo agora, vai dar certo, vou num projeto social, não sei como eu vou conseguir ajudar, mas vou dar um jeito de ajudar, porque esse é meu papel como secretário municipal de esporte. Eu tô lá com um propósito, eu não tô lá só para ser mais um. Eu quero deixar minha marca, quero deixar meu legado. Eu quero que todos vocês lembrem de mim como um cara que lutou pro esporte em Rio Branco, porque eu amo o esporte e eu sei que através do esporte a gente vai conseguir mudar essa geração, Ian. Eu até peço perdão aqui para sua equipe aqui, mas vão deixar até de fazer reportagem de morte, de crime, por quê? Perfeito. Porque o esporte tem isso, tem esse poder. Eu falo isso, Ian, da minha geração, nasci ele no Papoco, na base, cara, ali na Padaria Camelo, Hotel Barbosa, ali é nosso. Criei ali desde criança. Nunca usei droga, nunca fumei na minha vida, eu não sei nem o que é isso. Nunca usei nada disso, entendeu? Então, assim, eu sei o que é o ambiente. Eu entendo. Porque o ambiente, eu sempre explico para as pessoas onde eu vou falar. O ambiente, ele não determina quem você vai ser. Ele pode influenciar, mas ele não determina. Então, assim, a gente precisa lutar com isso. O poder público precisa entrar nos bairros periféricos, onde tem um ambiente, como você falou, hostil, um ambiente diferente, e a gente precisa colocar um ambiente esportivo, um ambiente da disciplina, um ambiente do respeito. Eu estava comentando ontem lá no Ramal da Garapeira sobre isso para as crianças. No jiu-jitsu, quando você vai até o tatame, você precisa pedir autorização do mestre ou da pessoa responsável pelo treino para poder pisar no tatame. Se o mestre ou o professor não autorizar você pisar, você não pode entrar na área de luta. Isso é disciplina, isso é respeito. E a gente precisa colocar isso para as crianças, para a nova geração. Ele precisa ter respeito pelo professor, respeito pelos pais, pelos professores, respeitar o mais velho. Então, isso faz parte do esporte. Essa parte lúdica do esporte, da brincadeira, ela está em conjunto. E, através disso, políticas públicas sérias, o poder público entendendo isso, e eu tenho certeza que a gente vai mudar essa geração. Perfeito. Wendel, uma pergunta. Qual é a principal dificuldade que hoje você enxerga para essa questão da execução desses projetos esportivos dentro da capital acreana? Recursos. A gente não tem recurso, a gente trabalha com o que tem, né? O nosso prefeito João Boncalão, ele tá se esforçando, porque ficou muito tempo largado, né? Não é de agora, porque às vezes as pessoas tentam punir alguém, mas não é. É de muito tempo, gente. Não é de agora, é de muito tempo.
E eu sentei com o nosso prefeito, Tião Bocalon, ele está se esforçando para que possa acontecer mais investimento na área esportiva. A gente precisa também do apoio, do carinho dos nossos vereadores também. Eles precisam entender que a gente precisa estar junto. Ian, sozinho eu não consigo. E não só os vereadores, como também deputados estaduais, federais, os senadores, qualquer agente legislativo do nosso estado tem o poder de fazer indicação do que a gente chama indicação, na verdade, é de mandar emenda, que é um recurso financeiro, para que a secretaria possa executar este recurso e depois leva para o parlamentar um relatório da execução daquele recurso para ver que, de fato, aquele dinheiro foi investido e foi transformado em algo positivo para a população do nosso estado, que é quem os elegeu, na verdade, não é? A gente estava em Brasília, você comentando sobre os federais, a gente estava em Brasília agora, semana passada, eu e meu diretor, a gente foi buscar recursos, né? Batemos em porta, se apresentamos para os nossos deputados federais, para o nosso senador, e a gente precisa agradecer. A política em si, como eu sempre tenho falado, eu estou novo na política ainda, estou entrando agora, porque querendo ou não, o cargo de secretário é um cargo político, então ainda estou me familiarizando ainda com algumas situações, algumas coisas, mas a gente precisa agradecer quem nos ajuda, quem abre as portas para a gente precisa ser grato, ou na política ou não sei qual é o problema, mas assim, eu vou ser grato, porque foi o que eu aprendi. Lá em Brasília agora a gente teve várias pessoas que nos receberam, um deles é o senador Sérgio Petecão, que nos recebeu assim de braços abertos, o Flávio, que é o chefe lá, cara, o Flávio nos recebeu assim, conversou com a gente, sentou com a gente horas, ele tentou entender o problema. Entendeu o problema, ele ficou interessado em nos ajudar, fez um compromisso com a gente lá, o Flávio, o senador Sérgio Petecão. Então foi um dos caras que nos receberam assim, de uma forma assim, muito importante. E eu tenho que agradecer isso. O deputado federal, o coronel Ulisses também, nos abraçou lá. Wendel, conte com a gente. Esse ano, né, como já teve, mas assim, pro ano que vem a gente vai mandar sim emendas para vocês fazerem o esporte em Rio Branco. O deputado Roberto Duarte atendeu a gente super bem. Um carinho grande pela gente. O deputado federal Zé Adriano, mesmo entrando agora recentemente, mas se propôs a trabalhar com a gente. Que é o que ficou no lugar do prefeito Gerlen Diniz. Isso. Ele vai trabalhar o Sistema S com a gente. Então, assim, a gente ficou muito feliz com isso também. O deputado também, Eduardo Veloso, a gente tem que agradecer também. O deputado Eduardo já atendeu a gente quase 18 horas, já 6 horas da noite. Foi lá e marcou com a gente, recebeu a gente, se comprometeu em mandar emendas também para o esporte em Rio Branco. Então a gente precisa falar o nome dessas pessoas, cara, que nos ajudam. E você que está me assistindo aí, ó, como o Ian falou, o recurso vem para o município, né, para a Secretaria Municipal de Esporte, a gente executa e manda, mostra para o deputado o que aconteceu. E para a população também, a gente vai estar mostrando para a população cada ação que a gente tiver. A gente já está visitando, né? Tem as redes sociais para você acompanhar, tanto a minha particular como a da CEMUI, que é do Esporte Rio Branco, é da minha secretaria. Então, assim, a gente está tentando mostrar o máximo possível para a população. A gente pede que tenha um pouco de paciência, que a gente está... Hoje é 26, né? A gente está apenas... Eu não tenho nem um mês no cargo ainda. Olha que loucura. A gente não tem nem um mês no cargo, não tem nem 30 dias no cargo. E a gente já fez muita coisa acontecer no esporte em Rio Branco em menos de 30 dias. A gente reabriu o CI, que estava fechado há 6 meses, Ian. Lá tem jiu-jitsu, taekwondo, boxe chinês, kung fu, tai chi chuan, kung fu, tem vôlei, o treinamento da seleção cadete, seleção sub-18, tem paintball, que é da peteca também. Então, assim, tem muitos esportes lá abertos segunda a sábado, estava fechado, Ian. Lá no Aeroporto Velho é um bairro periférico, mas a gente reabriu com maior luta, porque o nosso compromisso é com a população de Rio Branco. Você pode esperar um secretário ativo, trabalhando muito. E outra coisa, não tem esse negócio político não, tá? Esse negócio que quando a gente trabalha muito, eu não entendo. O que eu mais escuto é isso. Se o cara não trabalha, o cara não faz nada. É um preguiçoso. Se o cara trabalha muito, vai vir para alguma coisa, algum cargo político. Então é muito complicado isso. Então a gente está trabalhando muito. Eu estou secretário, eu quero trabalhar muito. Não sei quanto tempo eu vou ficar, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos. Mas você pode ter certeza que eu vou trabalhar muito para a gente vir outras vezes aqui contando os frutos, né, do nosso trabalho.
Pegando um gancho do que você falou, eu acho que os acrianos, em um contexto geral, precisam perder essa cisma de que toda vez que tem alguma pessoa que está em um cargo público trabalhando, fazendo aquilo que ela é paga para fazer, é porque ela está se projetando para algum cargo político. Não necessariamente. Às vezes, sim, a pessoa pode acabar sendo candidata porque fez um trabalho tão bom que começa a surgir um clamor social para que aquela pessoa seja candidata. Mas a gente precisa normalizar que os nossos agentes políticos, as pessoas que trabalham em cargos políticos que são financiados pelos nossos impostos, trabalhem de fato, sem que a gente ache que eles estão querendo fazer alguma outra coisa. Porque se tiverem querendo fazer uma outra coisa, cabe a gente, durante um processo eleitoral, decidir se vale a pena ou não. E agora você fica com a reportagem especial. Nos vemos depois dos comerciais. Tiago, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, na SPU, no que diz respeito ao patrimônio da União. É um prazer para a gente poder estar aqui e poder conversar com o senhor sobre um tema um tanto importante para o desenvolvimento do nosso estado. E eu acho que a primeira pergunta que eu tenho que fazer é para que a população de casa, o pessoal que nos acompanha, consiga entender o que é SPU, qual o trabalho da SPU por esse estado. E eu que agradeço você ter vindo aqui para a gente mostrar um pouco do que a superintendência faz. Mas a Superintendência do Patrimônio da União, ela é um braço da Secretaria em Brasília, né? Então, ela é uma das secretarias mais antigas da República, então 170 anos de secretaria. E a Superintendência é aqui no Acre, ela é um braço da Secretaria em Brasília, e a gente faz a gestão desses imóveis da União, gestão dos imóveis do governo federal, né? Quem usa esses imóveis? Órgãos federais, a maioria deles são órgãos que utilizam esses imóveis, né? Órgãos do município, órgãos do estado, e os movimentos sociais. Então nós temos centenas de imóveis aqui da União, muitos deles doados, né? Muitos deles arrecadados e muitos deles comprados. Então a gente faz essa gestão desses imóveis, é como se fosse uma grande imobiliária do governo federal. Perfeito. Tiago, como o senhor falou que faz a gestão dos imóveis, eu acho que não tem como a gente não falar sobre o processo de regularização fundiária, o processo de dar um pouco mais de dignidade para a população do nosso estado, que é um projeto que acontece por meio do Instituto de Terras do nosso estado, mas também em parceria com a superintendência, que não tem como não acontecer. Você pode explicar para a gente qual o papel da SPU nesse processo? Claro, Ia. No pegar um histórico do Acre, que ele foi incorporado ao território brasileiro, né? Então, boa parte do território, completamente do território, foi parte da União. Então, hoje, ainda 2025, 88% do estado pertence à União. Certo. Nós estamos falando de reservas indígenas, nós estamos falando de reservas extrativistas, terras do INCRA, né? Então, 12% do que resta é do município e do estado. Nós estamos nesse processo de destinação para o estado e para o município fazer a regularização fundiária. O que acontece? Essas grandes áreas dentro dos municípios, em que eram áreas rurais, hoje, pela expansão do município, já se tornam áreas urbanas. Então, possuem grandes bairros de municípios, vamos dar um exemplo de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul se expandiu de uma forma, assim, de acordo com a cidade, foi expandindo, e acaba que aquela área que era considerada rural, que estava numa área do INCRA, hoje é urbana. Então a gente destaca essa área de acordo com o plano diretor do município e doa para o município fazer a regularização fundiária. Já são bairros consolidados, com moradores, com casas e tudo mais. Além disso, tem praças, né? Tem escolas, enfim. Toda essa situação que estão participando dentro de uma matrícula da União, a gente doa para o município ou para o estado fazer a regularização fundiária. Quando é para o estado, é o Instituto de Terras que participa, e quando é o município, o próprio município. Se tiver uma equipe que tenha preparada, ela consegue fazer a titulação também. É interessante o senhor ter falado que praticamente 80% do nosso estado ainda pertence à União, porque é um tipo de conhecimento que não é comum, Sim. não é dissipado, as pessoas não têm acesso a isso. Ou seja, muitas pessoas que residem aqui no Acre, nos mais variados locais, ainda não são donas de fato de onde moram, seria isso? Também. Tem uma área de fronteira que são 150 quilômetros da fronteira a partir da linha, né? Então, toda aquela área, ela ainda aí pertence ao, digamos assim, por conta de soberania nacional e de segurança, né? De qualquer forma, existem muitas áreas que são grandes glebas
do INCRA. Hoje o INCRA é praticamente dono de tudo, tem bastante terra, e hoje o projeto do INCRA é fazer assentamento, fazer uma repartição dessas áreas e criar projetos de assentamento, né? Hoje o INCRA é uma das superintendências que tem feito mais esses projetos com uma maior evidência em plano nacional. E a SPU trabalha junto. A SPU trabalha junto com o INCRA, digamos que a SPU ela cuida mais, faz a gestão desses imóveis urbanos e o INCRA cuida mais desses imóveis rurais. Mas essa regularização fundiária, a gente está em toque de caixa, estamos fazendo realmente, que é uma prioridade hoje do governo Lula, fazer realmente essa regularização fundiária. E acontece em todos os locais, Ian. Você pegar, por exemplo, Plácio de Castro, o município inteiro de Plácio de Castro está dentro de uma gleba do INCRA. Então hoje, se você fosse levar em consideração, aquelas terras de Plácio de Castro não são deles. A gente vai ter que fazer um destaque da área para poder doar para o município, aí sim vai pertencer ao município. Ou seja, mora um local que talvez pagaram e investiram, mas teoricamente não é deles. A realidade é assim, é porque a pessoa já ocupa um tempo e tem entra toda a questão essa situação. De uso capião, É mais uma situação burocrática e administrativa, né? Acaba que o município já fez a titulação lá, às vezes por um erro administrativo, mas a União convalidaria aquele título que já existe. Perfeito, perfeito. Tiago, e sobre os passos da SPU aqui no Acre em 2025? Porque, que nem a gente até conversou um pouquinho, em 2025, nesses primeiros meses, a gente já conseguiu ver bastante o caminhar da SPU, sob a sua gestão, conseguiu se desenvolver bastante, ganhou maior notoriedade os trabalhos de vocês, mas o que a gente ainda pode esperar? O que o povo do Acre ainda pode esperar da SPU em 2025 aqui no nosso estado? Que bacana. Ian, em 2024, o presidente Lula ele criou um programa de democratização dos imóveis da União. Esse programa nada mais é do que a gente identificar esses imóveis da União que estão vazios ou que estão ociosos, abandonados, para destinar para a população. Destinar ele de fato mesmo, que a população utilize esses imóveis. Então a gente fez uma grande busca de todos esses imóveis no estado inteiro e em conversas com Estado, município, órgãos federais e os movimentos sociais também estão participando, né? Em 2023, nós entregamos apenas 6 imóveis. Entre elas estão unidade básica de saúde, estão saúde indígena, né? Entregamos a Orla do 15, também a margem dos rios, ela é de propriedade da União, então quando vai realizar uma ponte, uma orla que seja, a gente precisa fazer a cessão daquele espaço, né? Em 2024 nós entregamos 14 imóveis, então dobramos, né? Perfeito. Em 2025 o planejamento é entregar 40 imóveis. Então nós vamos triplicar. Temos triplicar. Então é um projeto que a gente está envolvendo creches, nós estamos colocando CEASAs, né? Centro da Agricultura Familiar, escolas, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Tem projetos de todo quanto é tipo de ramificação e de eixo, né? Mas um dos mais importantes são áreas e grandes terrenos para a construção de casas habitacionais, né? Construção de casas populares. Então nós estamos identificando imóveis em todos os municípios, principalmente aqueles em áreas alagadiças, para retirar essas pessoas que estão em área de risco e colocar ela num bairro e que tenham uma dignidade, enfim, para que eu não sofrer mais essas alagações, né? Então a gente está fazendo esse trabalho em todos os municípios para identificar essas áreas para a construção de casas habitacionais, além dos outros, que a gente pode tornar um CRAS, a gente pode tornar um assistente social, pode ser uma escola, que é realmente o foco hoje do projeto do governo federal. Perfeito. Então, Tiago, eu espero poder voltar aqui no final do ano para a gente conseguir apresentar para a população todo esse histórico e desenvolvimento que a SPU fez parte durante o ano de 2025. Muito obrigado. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de conversar. Maravilha. Obrigado pela sua atenção e estar vindo aqui, viu? Estamos de volta e agora o nosso querido Wendel vai falar aquilo que ele estava quase falando quando eu chamei a nossa reportagem especial. Na verdade, como você falou, a parte política existe um clamor social. Isso é bacana, quando existe o clamor social. Que as pessoas estão... O cara fez um bom trabalho e, cara, tá todo mundo... Eu vejo porque, sou eleitor também, né? Sou cidadão de Rio Branco. Segundo ponto que você falou sobre o pago. Cara, eu não faço nada mais do que a minha obrigação. Eu vejo o pessoal, não sei o que, eu ganho pra isso. Eu ganho pra isso, mas também, por favor, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quando o Ian fala sobre a gente paga, né? A gente é funcionário do povo, mas assim, não me ligue meia-noite. Acontece muito isso.
Meia-noite, 1h da manhã. Se ligam até pra gente, 2h da manhã. Então, tipo assim, um dia desse aconteceu, eu vou falar aqui porque alguém vai estar assistindo. Tipo, tava com meu filho recém-nascido hoje, tá fazendo 9 dias, né? 9 dias que nasceu. Que fofo. 9 dias. Cara, eu acho que tinha 4 dias que meu filho trocando a fralda do meu filho, já era tipo 8h da noite, 9h da noite. A pessoa me liga, não sei o que. Não, senhora, eu tô trocando a fralda do meu filho, mas posso retornar para a senhora daqui um pouquinho, porque eu tô um pouco ocupado, ou amanhã de manhã, porque eu dou meu número particular para todo mundo. Todo mundo tem acesso a mim. Não tem esse negócio de fale com 10 pessoas para poder falar comigo, não. Não sou o que eu falei, senhora, por favor, me ajude. Eu tô trocando, eu ligo para a senhora. A mulher ficou dentro da vida. Então, assim, tem muito isso, mas por favor, pelo amor de Deus, gente. Vamos ter bom senso também, né? Não ligue para as pessoas meia-noite, 1h da manhã, mande mensagem de madrugada, porque também não é legal. Porque é aquela coisa, se você tivesse uma empresa, você ligaria para o seu funcionário meia-noite só por ligar, porque você quer que uma coisa seja resolvida naquele momento? Se você ligasse para ele trabalhar naquele horário, você teria que pagar adicional de hora extra. Você vai querer pagar adicional de hora extra para funcionário público em cargo político? Não vai. Então a gente tem que também ter essa questão. Não é nem essa questão, acho que do bom senso, é mais a questão de ter um pouco de respeito e empatia pelos horários pessoais das pessoas. Porque por trás de cada cargo, por trás de cada personagem político, por trás de cada pessoa posicionada politicamente, existe um ser humano. Existe uma pessoa que tem uma mãe, que tem um pai, que tem um filho, que tem um irmão, que tem uma vida como você, que está nos assistindo. Wendel, eu acho importante a gente também falar sobre essa questão além das dificuldades que a gente já falou, mas sobre os projetos que você tem para o esporte aqui em Rio Branco. Você estava falando hoje mais cedo sobre a questão do campeonato, que é um dos maiores eventos mundiais. Maiores não, o maior. O maior evento de esportes de lutas que vai acontecer aqui na capital acreana em junho. Fala pra gente sobre isso. Primeiramente, agradecer, né, a vocês o convite, falar também desse evento, agradecer ao prefeito Tião Bocalon, porque a prefeitura também é apoiadora do evento, também está patrocinando o evento também, então como eu falei, o esforço é de todo mundo, não pode ser só meu, não pode ser só do prefeito, é de todo mundo. O prefeito se disponibilizou, está apoiando a gente nesse evento. A gente está trazendo para o Acre, pela primeira vez na história do estado do Acre, o maior evento de lutas do mundo, do Emirados Árabes, né, que é o AJP, 28 e 29. 28 vai ter um evento de grappling que vai acontecer pela primeira vez no Brasil, no Acre, e dia 29 é o evento de jiu-jitsu, de lutas. Vai ser lá no Sesc Bosque, tá bom? 28 e 29, tá confirmadíssimo, tá? A gente vai fazer o lançamento, vou convidar todo mundo aqui, vocês aqui, né? Estaremos lá, com certeza. Vou fazer o convite especial para fazer o lançamento oficial do evento. Então, é um diferencial da nossa gestão, porque os projetos sociais vão participar, Acre todo, o Acre inteiro, outros países, só para você ter ideia, Rondônia, Peru e Bolívia já tem mais de 800 atletas, entendeu? Então, assim, vai vir gente de outros países para Rio Branco. Rio Branco vai ser o celeiro mundial das lutas, capital mundial das lutas, porque já imaginou isso? Mais de 2.000 pessoas aqui, nossa rede hoteleira, gastronomia, transporte, vai tudo lotar, vai entrar dinheiro. A minha preocupação não é só que o esporte aconteça, mas que Rio Branco possa entender isso. Aquecida economicamente. Porque assim, é importante para mim, é importante para todo mundo, para a sociedade de Rio Branco, que Rio Branco, a nossa capital, esteja aquecida financeiramente, que ela possa rodar dinheiro de outras formas, não só do poder público, mas vindo gente de fora, investindo no nosso estado. Então, cara, eu estou muito feliz, Ian, estou muito feliz mesmo. E eu falo isso com alegria. Você pode sentir essa alegria quando eu falo, porque é isso que eu sempre sonhei. Rio Branco sendo a capital, Rio Branco sendo exemplo, que a gente possa trabalhar não só esse evento de lutas, mas outros eventos nacionais que a gente possa trazer para Rio Branco, mas eventos que também que movimentem nossa capital. Perfeito. Né? Porque, por exemplo, a gente está trazendo esse evento, a pessoa, mas eu queria trazer um evento nacional tal lugar, mas vamos lá. O que vai trazer de bom para Rio Branco? Porque quando você faz um evento desse a nível internacional, você movimenta o turismo no que diz respeito a transporte particular, Uber, maior gasto com gasolina, alimentação, hotéis, você tem comerciantes informais vendendo no local, que vai aquecer a economia daquela parcela da população também. Você tem veículos de comunicação em massa também se movimentando para tornar público, para atingir mais pessoas. Você tem a valorização das pessoas que praticam esportes, dos atletas da nossa capital acreana e projetando eles para possíveis futuros fora do nosso estado. Então, não é apenas um evento para chamar a atenção, porque o Wendel quer
dizer que fez um evento internacional. É, de fato, colocar Rio Branco no mapa do mundo a nível de esporte. É isso. Isso mesmo. E já pegando esse embalo desse tema, vamos falar do que a gente está falando nos bastidores, sobre as empresas, sobre a importância do investimento no atleta também, que vai lutar numa competição nacional, uma competição internacional. Por muitos, a gente sempre escuta o seguinte, ó, você que está assistindo aí, Wendel, mas é obrigado o Estado me bancar, o Estado tem que pagar a minha passagem, o Estado tem que fazer isso, o prefeito tem que fazer isso. Ian, eu me banquei durante 7 anos, sem ajuda de nada. 7 anos me bancando. Só com a ajuda de parceiros da rede privada, ou então conseguir fazer alguma coisa para levantar capital. 7 anos, cara, me bancando assim, não só o Brasil, o mundo inteiro, viajando o mundo todo, tirando do meu bolso. 95, 99% do meu bolso. Até que consegui, graças a Deus, e eu tenho que agradecer ao secretário Ney Amorim. A gente tem que ser grato. Gente, seja grato, pelo amor de Deus, quem abre a porta, quem dá uma mão para vocês. O Ney foi o primeiro cara que me deu uma passagem assim para outros países, né? Que eu consegui através do governo do estado do Acre, a passagem de ida e volta para Dubai, né? Pro Mundial, o World Pro. Então, 7 anos eu levei para conseguir uma passagem. 7 anos e alguns meses, né? Então, assim, aí o atleta começou agora. Fez um primeiro treino, quer lutar o brasileiro. Aí vem aqui o Ian empresário. Aí o secretário, eu vejo lá, vou lá na página do Ian do Instagram. O Ian não posta uma foto treinando, não tem um vídeo dele, não tem um itinerante de treinamento, porque para você lutar uma competição nacional, gente, você tem que treinar muito. Então, não tem nada de diferente. Qual é a ideia do gestor público apoiar um atleta? Qual é a ideia de uma trazer empresa? Um retorno para o município, para a empresa. Uma empresa particular apoiar um atleta que nem treina, que assim, a gente não vê algo diferente. Porque você tem que pensar o seguinte, gente. Você precisa ser visto, não tem jeito. É aquela coisa aquele ditado, né? Você precisa vir para ser lembrado, né? Então, assim, é real. Cara, tem que ter divulgação, tem que ter um videozinho, você tem que aprender a mexer com a rede social. Hoje é rede social. É porque, na verdade, desculpa até te interromper, Wendel, não é só a questão de, não vamos ajudar um atleta se ele não tiver publicações nas redes sociais, porque as pessoas podem compreender isso. Na verdade é que o atleta precisa de um histórico que comprove que ele é um atleta, que ele está trabalhando, se esforçando, se empenhando, porque assim como uma empresa investe em um determinado atleta para ele trazer um retorno para a empresa, o município, o estado faz a mesma coisa. Não é porque o dinheiro é de ordem pública que significa que ele tem que ser gasto daquele jeito que você está decidindo, até porque você é um atleta no meio de diversos atletas que também querem o mesmo benefício. Então, existe essa necessidade de exigibilidade da comprovação dos motivos pelos quais você tem que receber esse apoio. E eu tô falando isso porque eu sou atleta, tá? Perfeito. Vou viajar mês que vem, vou lutar em Recife, né? Espero que traga mais um título pra gente, Wendel. Traga mais um título pra gente. Eu tô treinando, né? Tipo assim, esse meu trabalho aumenta também a responsabilidade também. Até a visibilidade também, você sabe, né? Aumenta, né? Então, assim, qual é o conselho que eu dou pra você, atleta? Continue treinando, não desista, pare de falar, pare de reclamar, pare de atrair coisas negativas pra sua vida. Uma hora as coisas vão acontecer na sua vida. Então, trabalhe duro, não desista dos seus sonhos, continue treinando forte, participe de competições, lute, dá seu jeito, porque uma hora o poder público vai ver, vai acontecer, e você vai ter um apoio do Estado, apoio da Prefeitura, apoio das secretarias, apoio até de empresas privadas também, que vai ver teu esforço, vai ver teu marketing, vai ver o investimento que vai valer a pena investir em você, aí você vai ver que valeu a pena treinar forte, valeu a pena ter todo o investimento. E a gente quer isso também, a gente quer formar atletas também, como eu, futuros campeões mundiais também, como eu falei. A gente quer formar cidadãos, quer formar pais, futuros empresários, advogados, enfermeiros, médicos, mas também aquele cara que ele gosta de lutar, ele gosta de praticar o esporte, ele tem já um alto rendimento bacana, a gente vê que ele é diferenciado. A gente quer sim que ele se torne campeões mundiais, campeões europeus, como eu sou, campeão brasileiro. A gente vai ter sim esse investimento, porque eu vou lutar por isso, porque eu acredito muito nisso, que quanto maior a visibilidade do esporte, é importante também para maiores praticantes também. Então, a gente acredita nisso e a gente vai também montar estratégias para que isso possa acontecer através de recursos federais. Por isso que a gente está indo em Brasília. Eu não vou deixar de ir em Brasília
Mês que vem eu já quero ir lá. Em agosto eu vou ir levar os projetos para apresentar para os nossos deputados, nossos senadores, para vir mais recurso federal, que a gente possa conseguir ampliar esse leque de investimento no esporte em Rio Branco. Perfeito, Wendel. Eu acredito que se nós, de fato, fôssemos falar sobre todas as necessidades de esporte no nosso município, nós demoraremos umas 3 ou 4 horas e ainda faltaria tempo. Eu quero agradecer a sua presença aqui, quero agradecer você ter tirado um tempo para conversar com a nossa equipe de reportagens, para trazer à luz, de fato, as principais problemáticas do esporte na nossa capital acreana e desejar que o senhor faça uma boa gestão, que o senhor consiga, de fato, colocar os seus projetos em funcionamento, em andamento e que, acima de tudo, consiga impactar vidas, porque eu acredito que a principal missão de uma Secretaria de Esportes é impactar e transformar a vida de pessoas para melhor. Obrigado, Ian. Obrigado a toda a equipe aqui de vocês. Agradecer a oportunidade e o apoio. Uma coisa que eu tenho falado, graças a vocês, a imprensa, pelas divulgações dos nossos títulos, a divulgação do esporte, que as coisas estão acontecendo. E se eu estou aqui hoje, é devido a vocês também, pela divulgação de tudo que eu tenho feito aí durante os anos. Então, muito obrigado a você, toda a sua equipe, ao jornalismo, a imprensa acreana. Vocês fazem parte da minha vitória também. Perfeito. Agora você fica com uma última reportagem especial para aproveitar a noite, como eu sempre te falo. Se beber, não dirija e aproveite a sexta-feira com responsabilidade. Se liga! E hoje a nossa reportagem especial é aqui no Parque Chico Mendes, que há quase 30 anos é referência em beleza natural e ponto turístico da nossa cidade. Tudo isso você vai acompanhar aqui no Se Liga com Ian Arabá. E olha só, Ian, a nossa equipe chegou aqui no Parque Chico Mendes e fomos recepcionados pela majestosa onça pintada. E deixa eu te contar uma curiosidade, a onça pintada é o maior felino da América Latina, podendo chegar até 135 quilos. E olha só, Ian, eu já estou aqui ao lado do Mapinguari, que faz parte do Espaço de Lendas aqui do Parque Chico Mendes. E é uma excelente opção para você que está nos assistindo e queira trazer o seu filho para conhecer um pouco do folclore brasileiro e acreano.
venenosa. Gente, aqui no Acre tem muitas serpentes, mas serpente de verdade vocês vão encontrar aqui no Serpentário do Parque Chico Mendes. E você que está nos assistindo, que ainda não visitou o Parque Chico Mendes, não perde tempo, venha conferir um pouco da nossa Amazônia acreana.